aquilo que o Kizu acabou de dizer, eu acho que faz todo o sentido. E então eu digo que os números de crimes de ódio em Portugal aumentaram 38% em 2023 em comparação com 2022. Segundo dados recolhidos pela Lusa, junto da PSP e da GNR, no total as autoridades registaram 347 crimes de discriminação e incitamento ao ódio em 2023. Mais 77 casos do que no ano anterior, um aumento que é mais evidente na área tutelada pela GNR, ou seja, fora das grandes cidades. Na área da PSP, o registro de crimes de discriminação e incentivo ao ódio e violência passou de 201 em 2002 para 231 em 2023, mais 15%. Já na área da GNR, o número de crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, o enquadramento do crime de ódio passou de 69 registros em 2022 para 116 em 2023, mais 68%. Segundo a GNR, Portugal não apresenta uma definição jurídica de crimes de ódio, mas o artigo 240 do Código Penal penaliza a discriminação e o incitamento ao ódio e à violência, com a previsão de pena de prisão para estas tipificações criminais. Já os homicídios e ofensas à integridade física passam a ser crimes qualificados em casos de ódio racial, religioso, político ou gerados pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, pela orientação sexual ou pela identidade de género da vítima. Entre os casos que podem ser enquadrados como crimes de ódio estão crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, nomeadamente crimes de discriminação racial e religiosa, tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes e desumanos e outros crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, acrescenta a GNR. Aquela força de segurança salientou ainda que este tipo de crimes tem especial complexidade, e aí é que estamos a falar, e a sua tipificação nem sempre é possível porque não existe um tratamento informático específico para estas tipologias. Vamos então, se calhar vou deixar aqui esta temática. Áurea, o que é que tu tens a dizer em relação a isto? Estamos a falar de algo que é uma consequência do aumento da imigração, estamos a falar de algo que é também este surgimento de cada vez mais de ideologias que estavam aparentemente ocultas. Diz-me o que é que tu pensas, Áurea. Bem, eu já partilhei com vocês, não é? Que eu sinto muito isso, né? Porque eu, apesar de ter nascido em Portugal, eu só comecei a viver em Portugal em 2021. E eu lembro-me perfeitamente quando eu vos disse que eu andava na FCSH e que já me aconteceu muitas vezes sofrer tipo crimes de ódio, não é? E o Ricardo ficou tipo, a FCSH, uma escola maioritariamente comunista, de esquerda. E eu acho que hoje em dia isso já não se verifica. Eu acho que nós assumimos muito que o 25 de Abril trouxe igualdades e liberdades que agora já não se sentem, já não estão verificadas, né? E pronto, também com as eleições esta situação piorou significativamente. Mas uma pergunta, uma jovem como tu, e tu que és alguém que vem de Angola, vem estudar para Portugal, já tínhamos tido esta conversa quando tu foste convidada e que te assustava o facto de ver tantos jovens a expressarem o seu preconceito. Tu, quando vês os resultados e tendo em conta que muitos jovens votam na extrema-direita, isto é como uma validação daquilo que tu já pressentias, não é? Sim, exatamente. Eu na verdade, eu sempre disse, eu estava mesmo à espera que os resultados fossem pior. Porque, tipo, da minha experiência, o André Ventura, né? O André Ventura, o Chega, ou outras ideologias ainda mais são super apoiadas do lado dos jovens. Eu tive pessoas com quem eu cresci em Angola, né? Tipo, pessoas que estiveram comigo na escola, depois vieram para Portugal, portugueses, né?
que viveram em Angola a vida toda, tipo, têm família africana e mesmo assim, tipo, abertamente expressavam que iam votar no Chega. Pá, eu eu honestamente, tipo, pá, não sei. Isto é uma das coisas que me faz, honestamente, não querer viver em Portugal. Para mim, Portugal é uma passagem e nunca vai ser casa, totalmente. Porque eu sinto que as pessoas realmente não são aceites e não são integradas de forma correta. E eu não sei quando é que isso realmente vai acontecer. Não tenho grandes esperanças, para ser honesta. Ricardo, o que é que tu tens a dizer em relação a esta? E se quiseres depois trazer também outro tema, depois vamos perguntar ao Kizua o que é que ele pensa. Bom, antes de mais dizer que não estou nada surpreendido com esta notícia. Acho que se existe um aumento da imigração em Portugal, sabendo que Portugal nunca teve uma descolonização da mente e que os valores continuaram os mesmos, os símbolos continuaram os mesmos, a extrema-direita, que agora cresce a cavalgar, faz questão de dizer que Portugal não mudou, e que não só não mudou, como quer continuar a ser aquilo que era. Portanto, isto não é surpreendente. Não é nada surpreendente. Acho que é preciso tempo das pessoas se organizarem, se educarem, passarem a palavra e de se unirem. É o que o Kizua tem na t-shirt dele, se não me engano. Yeah. Porque já não dá para andar para trás. Esta é a minha opinião, não é? Não dá para andar para trás. Nós temos que andar para a frente. E para a frente é as pessoas unirem-se, saírem de ideologias parvas. Mas o problema é que quem controla a narrativa é exatamente quem está a cavalgar e quem está a crescer. E esse é que é o grande problema. E não existe uma oposição forte. A população está completamente alienada com futebol, Champions League, quem ganha o campeonato, quem é que não ganha. Por exemplo, agora vi uma notícia que me deixou completamente incrédulo, que foi ver a Joana Amaral Dias, candidata para as europeias, pelo ADN. Que é isso? Alguém que vem da extrema, que vem do bloco de esquerda, não é? Falámos O ADN se calhar ainda está mais à direita. Essa narrativa de bloco de esquerda é extrema esquerda, isso é narrativa de extrema direita para se Sim, poder... tens toda a razão, mas eu estou a dizer no espectro nacional está mais à esquerda. Pois Alguém é, que vem de lado de mais à esquerda para mais à direita. Exato, que apoiou a candidatura de Mário Soares e outras coisas, né? Tipo, Sim. É completamente surreal. Ou seja, os sinais que estas pessoas dão para o país é que o país está mesmo a ir downhill. E para mim só me faz já rir. Pá. Já passei parte de estar frustrado, de ser os 50 anos de 25 de Abril e 50 fachos no Parlamento. Olha, eles que resolvam. O problema é que agora está mal. Kizua, o que é que tu tens a adicionar a estes números, a esta... Já é mais do que percepção, não é? Nós, quando chegamos com números, não estamos a falar de percepções, estamos a falar de... E por acaso, nesta notícia não menciona grande parte destas pessoas que fazem queixa são principalmente pessoas brasileiras, claro, que já vêm de um país em que, sem dúvida, nesse país é crime, não é? Pois. A injúria racial é crime no Brasil, em Portugal não está tipificado como crime, é uma contraordenação. Mas o que é que tu tens a dizer em relação a isso? Isso, por exemplo, só o facto de não ser tipificado como crime e simplesmente uma contra-ordenação, isto permite muita coisa. No século XXI, em qualquer parte do mundo, chamar preto a um preto, chamar nomes imbuídos de qualquer complexo racial devia constituir crime. Eu acho que Portugal demora muito a reagir a certas coisas. É o português a ser português sem complexos de nada, mas eu cresci aqui também, sei como é que as coisas são.
é como a Áurea diz, às vezes uma pessoa pensa, tipo, que isto aqui ainda vai demorar. Mas estamos a falar em termos de salário, estamos a falar em termos de condições de vida. Portugal demora sempre muita coisa. E neste espectro sobre o racismo, ainda vai demorar mais, e estão a demorar muito a reagir aos sinais que se apresentam, ao crescimento de crimes de ódio racial, etc. Vai demorar muito. Entender que o crescimento da extrema-direita não é uma coisa só em Portugal, e temos que analisar isso em relação ao mundo inteiro. Acaba por até na Europa, vamos primeiro pela Europa, e há outros sítios também onde isso está a acontecer. Então, olha que crescendo, por exemplo, numa França, uma extrema-direita, numa Espanha, numa extrema-direita, acaba por dar um bocadinho de coragem a pessoas aqui em Portugal para se assumirem mais abertamente, né? Tal como Che Guevara e Castro queriam exportar a revolução, os nazis também queriam exportar alguma coisa, né? E estas ideologias acabam também sempre por depois ter congressos para internacionalização de uma ideia, que isto a gente entende. Portanto, a forma de podermos combater, nós temos que entender a coisa de forma um bocadinho mais global. Claro, estamos a viver em Portugal, temos que pensar muito em Portugal, nas reações que aqui acontecem em Portugal. Mas a coisa é numa perspectiva muito maior, né? Em relação a Portugal, isso deixa-me triste, deixa-me preocupado. Há bocado eu disse, Áurea, os meus filhos estão na Escócia. Não é à toa que eu não quis manter os meus filhos aqui. Não só por estas questões, mas pela demora que sempre Portugal tem a reagir a qualquer coisa em termos sociais, em termos raciais, em termos ideológicos, em termos de colocar-se naquela posição. Portugal é muito demorado. Então eu gosto muito de Portugal, eu tenho uma vida aqui, mas já naquele tempo sentia que a minha casa era lá, continuo a sentir que a minha casa é lá. Eu gosto muito de Portugal, mas Okay, so, se calhar é a casa da minha madrasta, não é na minha casa, entende? Vocês não acham que em Portugal as coisas demoram muito porque Portugal teria que dedicar de muito para as coisas realmente começarem a acontecer? Sim, mas Portugal sempre se posicionou dessa forma. Infelizmente, Portugal sempre se posicionou dessa forma de querer depender muito daqui e dali. Claro, não podemos dizer, não, mas é um paísinho ali atirado no fim da Europa, como é que poderia... Há países mais pequenos que Portugal, com menos recursos que Portugal, dentro da Europa, e que conseguiram se impor, mas desde muito cedo tiveram um posicionamento diferente. Percebes? Eu acho que é um bocadinho por aí. Infelizmente tens a camada juvenil com perspectivas políticas mais viradas para manifestar o posicionamento que tiveram agora, né, que é dar muito mais votos ao Chega, em vez de estarem preocupados em tirar Portugal de um poço muito longo, onde Portugal às vezes acaba por se enterrar. Eu vou analisando muito a política aqui e às vezes não entendo. Por exemplo, este governo para mim é muito preocupante. Não entendo como é que depois de tanta experiência Portugal ainda consegue muitas das vezes cair numa assembleia tripartida que nunca vai funcionar. Eu não dou um ano para este governo cair, honestamente, não dou. E ainda bem por causa do Chega, se o Chega fizer porcaria o suficiente ao ponto de perder eleitorado, né? Porque se dá um espaço e este governo cai, pode ser bom para o Chega, porque o Chega pode crescer. Então, ou seja, a gente fica meio sem saber onde é que isto vai dar, estás a perceber? E esta inconstante faz com que, se calhar, e não sou o único, e vamos ver outros brasileiros, Portugal acabou por ser, se calhar, um objetivo de vir adquirir nacionalidade depois de sair daqui. Estás a perceber? Muita gente acaba por pensar nisso. E não é atrativo, por causa da situação social, por causa destas inconstantes de governos que
ora tens leis que permitam a imigração, de repente muda o governo, mas já não querem. Agora, as coisas mudam, sim, é muito inconstante. E não se asseguram condições para que as pessoas, por exemplo, vivam com mínimo de dignidade. Nós temos, por exemplo, o exemplo da Inglaterra, o Brexit. O Brexit aconteceu, mas a situação de quem já lá estava e tinha alguma coisa, ou de quem pode ainda querer ir para lá, não vou dizer que mantêm-se as mesmas, mas acabam por continuar garantidas, ou seja, coisas que foram conseguidas não voltam assim atrás tão facilmente, não é? Por exemplo, a minha mulher tinha residência lá, acaba por estar lá, foi revalidada a residência, ninguém lhe pôs já a correr, não é? E a proteção às pessoas continua a existir, não tens, pelo menos na Escócia, de onde está a minha família, não tens essas manifestações. De qualquer forma, por exemplo, o escocês, está bem, não se mistura, mas não denigre. É preferível que tenhas alguém até que não se chateia contigo, está aí à vontade contigo, dá-te oportunidades de trabalho, até de igualdade. Mas não se misturam, não são obrigados a se misturar, ok, tudo bem. Mas acabas por ter condições de muita dignidade, por exemplo, em certos países, estou a perceber, que não são xenófobos, podem até não se misturar com as outras culturas, que às vezes essas culturas próprias também fecham-se, é normal. É normal que eu gosto de estar com a minha comunidade, com os angolanos, porque eu gosto da forma do angolano estar, então é normal, né? Mas, por exemplo, Portugal nisso está muito atrás. Mistura-se, mas depois também traz problemas muito grandes em termos de garantir que essas, eu não gosto muito da palavra minorias, né? Mas que essas camadas não sofram em falta de oportunidades, em crimes raciais, xenofobia, etc, etc. Então Portugal, para mim, acaba ainda por ser um problema e não me vejo